A primeira pergunta aqui, fica à vontade para você dissertar o tempo que você quiser, é como os alimentos afetam as articulações? Bom, vamos começar desde o começo da composição corporal das pessoas, né? Então, assim, as pessoas têm massa muscular e as pessoas têm gordura. A massa muscular, os músculos, é a maior glândula que a gente tem no nosso corpo. Só que essa glândula, ela só funciona se tiver atividade física. Então, por exemplo, a gente tem hipófise lá no cérebro produzindo hormônio o tempo todo. Baixa os níveis dos hormônios que ela está relacionada com a produção, ela volta a produzir. Você tem a suprarrenal, você tem ovário, tireoide, etc, etc. E eles vão produzindo hormônios de forma contínua, mantendo o nível. A gente dosa no sangue e tem lá o nível que a gente gostaria de avaliar entre os parâmetros. O músculo ele produz um monte de hormônio, tanto de ação local como em outros órgãos e inúmeros órgãos. Ele tem hormônio que age no osso, ele tem hormônio que age na cartilagem, ele tem hormônio que age no cérebro. Tá? A gente sabe que pessoas que têm alguma doença neurodegenerativa que fazem atividade física produzem um hormônio aí chamado BDNF que ajuda muito. Tá? Células de defesa, células brancas, etc, etc. Só que para essa glândula lá funcionar, você tem que fazer atividade física. Então a gente tem, entre aspas, os músculos produzindo os hormônios do bem, os hormônios do bem. Tá? As interleucinas que são anti-inflamatórias. E a gente tem um tecido adiposo. Tecido adiposo é tecido gorduroso, a gordura que a gente tem. A gente tem gordura embaixo da pele e a gente tem aquela gordura entre os órgãos. Tá? Chama visceral, né? A visceral. Sim. A gordura que a gente tem embaixo da pele e a visceral, elas produzem mais hormônios, entre aspas, do mal, as adipocinas, né? A gente tem alguns hormônios do bem também no tecido subcutâneo, que é o tecido gorduroso, como a adiponectina, que está relacionado com resistência insulínica, que é o começo do quadro de diabetes, etc, etc, mas a gente não vai tocar nesse assunto. Então eu tenho um músculo que produz hormônios do bem, mas que para ele funcionar, para ele estar produzindo, ele tem que ter atividade física, e eu tenho uma gordura que ela não precisa funcionar. A gente em repouso, aqui o nosso tecido adiposo está produzindo esses hormônios do mal. Né? E aí o que acontece? A gordura que tem entre os órgãos, que é a visceral, ela tem duas características em comparação à gordura embaixo da pele. Ela produz mais hormônios inflamatórios e menos um hormônio que ele dá saciedade para a gente, porque a gente é conhecido como leptina. A gente tem um hormônio também que vai lá no cérebro, que fala, tem bastante gordura aqui, não é para você sentir fome. Tá? Só que a gente sabe que essa gordura visceral, ela produz menor quantidade de leptina. Então a gente tem uma gordura pior ainda nesse sentido. E aí vem essa situação, eu tenho que ter um equilíbrio. As pessoas hoje, na maior parte, estão sedentárias. Então, eu já tenho um problema onde os meus hormônios do bem, os meus hormônios do músculo, não são produzidos de forma adequada. A gente se formou mais ou menos na mesma época. E a gente pegou justamente essa transição no Brasil, onde, quando a gente estava no internato, no 5º, 6º ano, a gente tinha um problema maior dos pacientes de desnutrição. A gente pegava pacientes, às vezes, caquéticos, porque eles não tinham alimento. Hoje, o fator obesidade é muito mais importante do que a desnutrição. A obesidade não deixa de ser uma desnutrição. Tá? Mas eu estou falando de uma desnutrição por falta de alimento, por falta de micro e macronutrientes, são vitaminas, minerais, carboidrato, proteína e gordura. Então a gente encontra hoje um perfil da população que tem uma glândula grande, que é o músculo, que não produz os hormônios direitos, porque estão na maior parte sedentários, e que tem um tecido adiposo maior do que o normal, produzindo hormônios anti-inflamatórios. Isso vai me criar um ambiente inflamatório no corpo. Tá? A gente fala que a obesidade ela cria uma inflamação de baixo grau. A gente dosa alguns marcadores no sangue para ver se tem inflamado, a gente pega e realmente tem. Não. É uma inflamação, desculpa te cortar, uma inflamação diferente dessa inflamação de você torcer o joelho, bater, etc. Sim. É uma inflamação, a gente pode dizer, de baixo grau. De baixo grau e sistêmica. Sistêmico o corpo inteiro, né? Exatamente. A gente quando machuca alguma região do corpo, tem aquela inflamação localizada, mas nessa situação do paciente que está acima do peso, né, um paciente que tem um aumento de gordura, ele tem um desbalanço, ele tem um ambiente mais inflamatório. A partir do momento que ele tem esse ambiente mais inflamatório,
ele vai ter uma série de situações que vão ser desencadeadas, que vão colocar em risco a saúde dele. Então a gente sabe que a hipertensão está relacionada com isso. A gente sabe que a resistência insulínica, que é o primeiro grau de diabetes, está relacionado com isso. Processos dislipidêmicos também, que tem a ver com o aumento de colesterol, triglicérides, eles têm uma relação com isso também. E estão saindo muitos estudos, tá? Isso começou nas doenças autoimunes, mas agora a gente está vendo já na parte de artrose que pacientes que têm um aumento da inflamação no corpo, talvez essa inflamação também atinja as cartilagens. Então você está acima do peso, você tem 2 problemas na saúde da cartilagem. A gente teria o primeiro problema, que é o que você falou, que realmente que a gente tem um excesso de peso, que faz uma sobrecarga, e toda vez aquela articulação está agindo, está funcionando com uma exigência maior, e a gente tem também uma inflamação sistêmica que, mesmo que seja de baixo grau, que ela faz com que exista degradação de proteínas, de massa muscular, e a cartilagem, os condrócitos não estariam longe disso, não estariam fora dessa situação. Então, essa inflamação de baixo grau, ela também pode acometer as cartilagens. E a gente tem 2 mecanismos diferentes. Quanto à alimentação que você me perguntou. Então, primeiro a gente tem a inflamação do paciente pela constituição corporal dele. Depois a gente vai ter, que pode ser a causa dessa inflamação, uma dieta inadequada, tá? Quanto a alimentos inflamatórios ou não inflamatórios, na verdade isso começou com um artigo publicado por uma equipe de oncologia da Universidade da Carolina do Sul, onde começou a avaliar o consumo de vários alimentos e viu qual que aumentava os marcadores de grau de inflamação. Eles chegaram a uma conclusão que o ferro, que embora seja essencial para a nossa saúde, a gente precisa de ferro, porque ele faz parte da hemoglobina. A hemoglobina transporta o oxigênio dos nossos glóbulos vermelhos. A gente sabe que, numa quantidade um pouco maior, ele vai fazer uma inflamação. Por quê? Porque ele é um metal que ele vai fazer reações que a gente chama de oxidação e redução. Oxidação e redução são reações semelhantes ao que os radicais livres fazem, tá? Então eles, para se estabilizarem, às vezes eles têm um elétron desemparelhado, para eles estabilizarem, eles roubam um elétron de outro lugar, e quando eles roubam de outro lugar, eles podem roubar de uma proteína, eles podem roubar de uma camada de célula, e aí você acaba prejudicando o funcionamento daquela substância que teve o elétron roubado. Então, a carne vermelha, que é o principal representante dessa situação, ele teria que ser consumido com moderação. Eu sou contra a gente ir para uma coisa muito radical, sabe? Então não é para comer carne vermelha? Você, não é isso. É óbvio que você é um paciente, uma mulher rígida, que faz atividade física, rígida sem nenhum tipo de problema de saúde, e ela tem um fluxo menstrual muito grande, e ela pode estar tendo anemia por causa desse fluxo menstrual que ela tem, e ela não quer fazer um controle, um anticoncepcional, alguma coisa, seja ou um DIU, alguma coisa para controlar essa situação, eu tenho que dar uma oferta maior de ferro para ela, eu posso ofertar na carne vermelha nisso. É só que a gente precisa ter o bom senso e individualizar isso. Não é normal um cara comer 1 quilo, 1,5 quilo de carne por dia, que eu já peguei isso no consultório. Então, e se a pessoa tem que ser indicada, tem que ser orientada a fazer uma alimentação adequada? Então não é assim, então carne vermelha é inflamatória, vamos todo mundo cortar a carne vermelha. Não, vamos analisar caso a caso e vamos ver, botar numa balança se esse consumo de carne vermelha para você está sendo mais benéfico ou se a gente pode diminuir esse consumo 2, 3 vezes por semana, substituindo por outros tipos de carne que teriam um poder inflamatório menor. Tá? O segundo é a gordura saturada. Tá? Então, gordura saturada, que tem também na carne, que tem um pouco no leite, no queijo, tá? A gente teria que tomar um pouco de cuidado. Existe uma gordura pior que a saturada, que é a gordura trans, que é uma gordura que não existe na natureza, que o homem criou para aumentar o prazo de validade dos alimentos, para aumentar a palatabilidade, o gosto, tá? E por a gente não ter essa substância na natureza, a gente não tem enzimas para digerir ela. Então, a partir do momento que ela cai na circulação, ela acaba fazendo um processo inflamatório
fica perpetuando o processo inflamatório por não ter enzimas para digerir ela. Muito tempo, né? Tá? E aí vem uma coisa até interessante, né? As pessoas perguntam assim, pô, uma hora falam que você comer cheeseburger é bom, outra hora fala que é ruim. É bom ou ruim? Então vamos lá. O que eu costumo falar para meus pacientes no consultório é o seguinte. O problema quando a gente fala de cheeseburger, a gente está se referindo a fast food. E quando a gente fala de fast food, a gente está falando da qualidade dos alimentos, tá? Uma coisa é você fazer na sua casa, você pegar um pão integral com um filé de peixe grelhado, colocar lá um queijo cottage, uma salada e comer aquilo. Aquilo é extremamente saudável. Sim. Só que os produtos de fast food, as carnes, os molhos, etc., eles têm muita gordura trans. Essa é a diferença que a gente fala, que às vezes a pessoa fala, uma hora fala que é bom, outra hora fala que é ruim, uma hora fala que é bom. Na verdade, o problema é a qualidade do alimento, né? E aí a gente entra nessa parte de gordura trans. E o terceiro alimento que eles consideram inflamatório é justamente a sacarose, o açúcar refinado. E aí vem uma outra confusão que algumas pessoas fazem. Porque quando a gente fala da sacarose, do açúcar, a gente está falando principalmente da frutose. Então vamos botar os pingos dos is de novo. Tal. Então, a gente já escutou isso, não posso comer muita fruta porque tem frutose e essa frutose vai me atacar o fígado. Então vamos lá. Quando a gente está falando de frutose, a gente não está falando do açúcar das frutas. Porque eles têm frutose, obviamente, mas a quantidade deles é muito pequena. Quando a gente fala em frutose, a gente fala de açúcar refinado. E açúcar refinado é a sacarose, que é uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. E quando eu falo de açúcar refinado, eu falo de produto industrializado. Então, isso é importante para o pessoal saber que quando a gente está falando de excesso de consumo de frutose, a gente não está falando de uma pessoa que come salada de fruta 3 vezes por dia. Dependendo da situação, pode ser até saudável isso, tá? A gente avaliar calorias, necessidades que ele precisa e tudo mais. A gente está falando de um excesso de açúcar. O açúcar é a sacarose, que é composto de uma molécula de glicose e de frutose. E esse excesso de frutose, que vem de açúcar refinado, ele faz uma sobrecarga hepática para a conversão dele em glicose e ele acaba sendo um pouco mais inflamatório, tá? Então são os 3 alimentos que a gente tem que tomar cuidado. Ferro, gordura saturada e frutose, que a gente pensa em açúcar refinado, que a gente pensa em produtos industrializados, que é o que tem grande quantidade de açúcar.